Olá a todos, muito boa tarde. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Hoje o nosso tema é a beleza e, como sempre, vamos ter perspectivas distintas sobre o tema, em função das experiências de cada um dos convidados que aqui estão. Eu começo por apresentá-los. À minha esquerda tenho o João Pádua, que é fotógrafo, a Inês Bianchi, designer, a Humberto Oliveira está ligado ao culturismo, a Tânia Diospiro, eu não sei se diz do styling, não é? Ligada à moda de formas diversas. E o Tiago Sousa é filósofo e acaba de defender uma tese de doutoramento sobre estética. E, portanto, vamos ter, da abordagem académica até à partilha de experiências profissionais e pessoais. E eu, eventualmente, começaria só por dizer que, de facto, a beleza é passível de existir em tudo, desde que nós a vejamos, desde que nós a sintamos, e muitas vezes ela é relacionada com outros conceitos matriciais da nossa vida que supostamente devem orientar a nossa vida, como a verdade ou como a bondade, mas há quem encontre beleza em coisas horríveis, como todos sabemos. E, portanto, aquilo que eu começava por fazer, para lançar o mote desta conversa, era perguntar a um de vocês, em função daquilo que a vida profissional e pessoal já vos foi ensinando, o que é isto da beleza, onde é que encontram a beleza, onde é que procuram a beleza, como é que criam beleza, qual é a vossa relação com ela, em que medida ela já vos beneficiou, em que medida ela já vos magoou, enfim. Se calhar, para começarmos assim com a base do bolo, e ainda que tenha chegado atrasado, começava por ti, Tiago. Vens fresquinho dessa tese de doutoramento e tal? Sim, pronto. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos. E peço mais uma vez desculpa pelo atraso. Bem, qual foi a pergunta? Começas bem, tu. Qual é Não, a ideia é o que é para ti o belo. Ok. Pronto, isto realmente o conceito de beleza é um problema filosófico muito complicado. Pronto, já assim para começar por dizer que eu só vou apresentar aqui algumas sugestões de leitura, de interpretação do conceito, mas a pergunta sobre o que é o belo, sobre o que é a beleza, é uma pergunta que surge na história da filosofia já desde o início, em Platão. E o Platão via a beleza de uma maneira muito diferente da forma como é visto hoje. Nós hoje tendemos a ver a beleza como algo que se aprecia e que de alguma forma, aquele velho ditado que a beleza está nos olhos de quem vê, não é? Digamos, há uma noção subjetivista da beleza. Tipo, a beleza está no modo como nós sentimos o objeto. Para Platão, e também durante muito tempo, temos que chegar ao século XVIII para vermos uma diferença nisso. Para Platão, a beleza essencial é uma ideia e é real. Tipo, a beleza existe independentemente do que nós achamos, do que nós sentimos, do que nós pensamos. Para Platão, a beleza faz parte de um dos arquétipos, se quisermos, perfeitos, não é? Que ordenam o mundo. A par do justo, a par do verdadeiro, a par do bom, temos a beleza. Pronto. E depois a beleza que nós vemos no mundo, são instâncias desse arquétipo ideal de beleza. Pronto.
No mundo nós temos belezas imperfeitas, são cópias imperfeitas disso. Mas aqui o essencial é os objetos são belos ou não são belos. Pronto. Não está na modo como nós sentimos. Mas acontece que no século XVIII, com o Iluminismo, há vários autores, mas há dois autores fundamentais que dão uma nova perspectiva a isto, que é Kant e David Hume. E aí eles olham para a beleza como um sentimento. A beleza já não é uma propriedade objetiva do objeto, não é algo que está lá com uma cor ou com uma forma, mas é algo que está em nós. É algo que é uma reação nossa àquilo que nós vemos e apreciamos. E isso é uma perspectiva completamente diferente da platónica, que diz que a beleza não está em nós, mas está nos objetos. A grande questão que Kant e David Hume colocam é justamente o que eles chamam, num termo mais técnico, que é a antinomia do gosto, que é como é que se concilia este caráter subjetivista da beleza, isto é, a beleza depende do nosso sentimento, com algo que também parece que é factual e consensual, que é nós tendemos a pensar que os objetos belos e os objetos dignos de apreciação não são dignos de apreciação só para nós, não é algo pessoal, meramente pessoal. Quando eu contemplo o pôr do sol, eu não digo o pôr do sol é belo para mim. Se alguém me disser que o pôr do sol é belo para ti, mas para mim não é, nós achamos isso de alguma forma estranho. Não é? Parece que a pessoa que não consegue encontrar a beleza do pôr do sol, parece que há algo que falha. Não é? E não consentimos tão facilmente que a beleza seja subjetiva a esse ponto. Pronto. E pronto, lá está. E aparecem aqui estas duas perspectivas que conflituam uma com a outra, que é, por um lado, nós dizemos, ok, a beleza é um atributo objetivo do objeto. Não, porque realmente depende daquilo que nós sentimos. Pronto, imagina, esta mesa é redonda, independentemente daquilo que eu sinto, esta mesa será sempre redonda. Podem não haver seres humanos na Terra, que esta mesa vai ser sempre redonda e constituída desta matéria. Por isso, a beleza, em certo sentido, é subjetiva. Mas se a beleza fosse meramente subjetiva, não havia lugar à discussão, à aprendizagem, à conversa sobre a beleza, porque era simplesmente uma questão de preferência. Tipo, imagina, eu gosto de chocolate, tu gostas de baunilha, não há aqui discussão nenhuma. Tipo, eu prefiro chocolate, está tudo bem. Mas se eu consigo apreciar, se eu digo que o Guernica é uma obra de arte, por acaso o Guernica não é um grande exemplo de beleza, mas sei lá, o pôr do sol ou uma flor, se eu digo que aquela flor é bela e tu dizes que não é bela, não é como se eu estivesse a discutir chocolate e baunilha, claro. Não é a mesma coisa. Claro. Por isso, por um lado a beleza é subjetiva porque não tem a ver com um atributo objetivo dos objetos, mas também não é meramente subjetiva, porque parece que quando nós nos referimos ao pôr do sol, à flor, à Mona Lisa, a uma sinfonia de Beethoven, quando atribuímos beleza, parece que é uma beleza que não se resume à minha preferência pessoal. Pronto. E lá está. E outros filósofos tentaram conciliar essas duas perspectivas, parecem antagónicas. O Kant tentou resolver isto, para não alongar mais e passar a palavra, com um conceito que vai ser chave para percebermos a apreciação do belo, que é o conceito de desinteresse. É o conceito de desinteresse. A beleza consiste, ou melhor, a apreciação do belo consiste numa apreciação desinteressada. E desinteressada aqui, pronto, é um termo técnico em Kant, mas pode ser uma apreciação que não tem nenhum objetivo utilitário. Pronto, pode ser assim. Imagina, para percebermos o que é que se quer dizer, imaginemos esta situação. Imaginemos uma tulipa num museu botânico. Uma tulipa num museu botânico tem um texto a acompanhar, percebemos o seu papel biológico, no ecossistema, tudo isso. Isso tem um valor cognitivo, isto é, eu aprendo algo sobre a tulipa. Se eu compro uma tulipa numa instituição de caridade, essa tulipa vai servir um fim moral. Eu compro a tulipa e o dinheiro que eu dou vai para um fim qualquer.
Se eu compro uma tulipa para oferecer à minha namorada, essa tulipa vai servir um fim emocional, um fim simbólico. Pronto, podemos imaginar variedíssimas formas de usar a tulipa, mas nenhuma delas é estética, nenhuma delas tem a ver com a beleza. A única forma, o único modo de apreciação da tulipa que tem a ver com a beleza é uma apreciação que não tem qualquer fim para além da própria contemplação da forma da tulipa. Só a aparência da tulipa Mas porquê importa. da forma? E o cheiro? Isso é uma excelente pergunta. O Kant diria que o cheiro não entra na beleza, mas isso é polémico. Porquê? Mas posso explicar muito rapidamente porquê. Porque para o Kant o cheiro é uma sensação demasiado subjetiva. E como a beleza em Kant tem pretensões de universalidade, tem pretensões de ser algo comunicável intersubjetivamente, Ok. só a forma... Mas repara, mesmo esse mandamento do Kant é subjetivo. Claro, claro. Tudo o que eu estou agora a dizer é posto em causa. Okay? Eu estou a dar uma perspectiva. Claro, claro. Mas, por exemplo, para o Kant, e para ficarmos assim, nem a cor faz parte do belo. Para Kant, a única coisa que importa é a forma, é o desenho, é a elegância da linha, é a aspereza. Nem o cheiro, nem a cor, nem o tato, nem o sabor fazem parte da beleza. Porquê? Porque tem a ver, porque são componentes do objeto que estão ligados às nossas sensações. E para o Kant a beleza é algo que tem a ver com a aparência, mas tem a ver com a contemplação imaginativa. Nós, digamos, as nossas capacidades imaginativas e intelectivas, que são comuns a todos e que podem ser partilháveis, é que fazem parte da beleza. Por isso, a tulipa será bela ou não, em função da elegância da sua forma. Pronto. Mas achava que isso já é um bocado mais complicado. Mas achava que é o conceito de desinteresse. A beleza tem a ver com a contemplação desinteressada, não utilitária. Agora, isso colida de facto com os próprios arquétipos, são muitas vezes são maleáveis e são passíveis de subversão, de alteração ao longo dos tempos. Agora estavas a falar e eu estava a pensar que eventualmente desses três arquétipos, da beleza, da verdade e da bondade, talvez, ou quase certeza, que a beleza foi aquele mais adulterado, porque nós hoje em dia temos o interesse no centro da beleza. Ou seja, hoje em dia trabalha-se para a beleza com um propósito até de integração social. E eu gostava de ouvir a Tânia falar um bocadinho sobre isto, sobre a pressão que é exercida sobre nós no sentido de correspondermos a um determinado padrão de beleza. Como é que tu te relacionas com isso e o que é que foste aprendendo desse equilíbrio que é preciso ter em relação ao subjetivo e àquilo que nos vem de fora na tua experiência, na tua vida? Então, acho que existem aqui dois pontos de vista pessoais, mas muito distintos. O meu ponto de vista pessoal e aquilo que eu acho que é de facto belo e aquilo que eu profissionalmente tenho que compreender enquanto belo com um ponto de vista comercial. Ou seja, eu trabalhando com moda... Desculpa, que colide com esse tal conceito de desinteresse que colide totalmente com esse conceito. Aliás, estava a ser bastante interessante para mim ouvir-te precisamente por causa disso. Porque eu acho que, primeiro vamos falar do meu lado profissional, e profissionalmente eu trabalhando com moda, ou seja, aquilo que eu faço enquanto stylist e diretora criativa eu tenho clientes que chegam ao pé de mim e que me dizem: eu desenvolvi esta coleção, eu preciso de vender esta coleção e eu preciso que tu cries os visuais, os conteúdos visuais, que vão fazer com que o meu produto fique favorecido e que consiga comunicar para as massas e que consiga, de certa forma, ser belo e apelativo de uma forma transversal, porque são muito poucas as marcas que eu tenho como clientes que conseguem ser
de certa forma, elitistas, ou seja, no sentido de comunicar para nichos. Tenho algumas, mas a maior parte das marcas com que eu trabalho, aquilo que querem é comunicar para massas. Ou seja, normalmente a janela que me dão de público-alvo é mais baseada em faixa etária ou em mercados específicos a nível mundial. Nunca estamos a falar de marcas que me dizem não, porque eu quero produzir conteúdos que sejam apelativos a alguém que consiga ver para além dos standards e dos standards estabelecidos de beleza. Portanto, eu tenho sempre que conseguir dar uma resposta nesse sentido, ou seja, pegar nessa informação que um cliente me dá e conseguir escolher desde o casting, e aí podemos falar dos standards de beleza das manequins, até um sítio, a location, um pôr do sol ou qualquer outra coisa que eu saiba que para a maioria, obviamente que é impossível escolher um sítio que vai ser unânime, e isso acho que quem trabalha com imagem, seja no que for, a Inês como designer, o João como fotógrafo, sabe perfeitamente que nunca vão conseguir criar uma coisa que é absolutamente consensual e que toda a gente vai achar que é incrível. Mas quando nós estamos a fazer isso de um ponto de vista comercial, nós temos que conseguir corresponder à maioria, às expectativas da maioria. Portanto, aquilo que eu tento fazer é juntar o máximo de fatores considerados belos para a maior quantidade de pessoas possível e de um ponto de vista profissional, para mim é sempre vantajoso que isso se converta em vendas, não é? Porque um cliente que me contrata para dar o meu input criativo e para criar os visuais para um determinado negócio, se não se traduzir em vendas, então eu estou a fazer alguma coisa mal. Agora, isto é o meu ponto de vista profissional. Exatamente. Não é? Se tu me perguntares se os meus ideais pessoais se traduzem na totalidade de tudo aquilo que eu faço, há coisas às quais eu não abdico, há valores dos quais eu não abdico. Ou seja, muitas vezes um cliente, quando me contrata e me pede coisas com as quais eu não me identifico minimamente, eu digo, desculpa, mas isso eu não faço. Agora, obviamente que eu não me posso dar ao luxo e ao capricho, porque as marcas não são minhas, de estar a pôr o meu cunho totalmente pessoal em tudo aquilo que eu faço. Ou seja, passo-vos a falar nos standards de beleza das pessoas. Eu, quando vou selecionar um casting, é óbvio que isto também depende da marca, mas eu tenho um fascínio pessoal por pessoas com características imperfeitas a nível pessoal, não a nível profissional. Sei lá, eu se for abrir a página de um site de manequins e se eu vir uma manequim que tem os dentes super afastados no meio, ou que tem o nariz exageradamente torto, ou que tem manchas na pele, eu sei que a nível pessoal, se fosse uma marca minha, era aquilo que eu queria, porque eu acho que a beleza está nessa diferença e naquilo que nos torna únicos. Mas eu sei que para um cliente meu, se eu disser isso, eles vão entrar em pânico e vão dizer não, porque nem toda a gente vai perceber. E eu preciso que seja um tipo de beleza que toda a gente compreenda. Ou seja, tenho sempre que conseguir fazer aí um balanço do ponto de vista. O que nos aproxima quase de um paradoxo, ou não é? Porque se toda a gente compreende, continuará a ser belo. De certo modo, sim, mas em grande parte, eventualmente perdeu a sua beleza, não sei. Que te parece? Não sei, eu não acho que, eu não sou apologista de que por ser consensual seja menos belo, em nada. Mesmo, sei lá, em música ou quando estamos a falar de outros sentidos, se for uma coisa que à partida toda a gente gosta, eu não acho que, não, se já toda a gente gosta, isto já é demasiado mainstream e isto já está muito associado. Não é tanto nesse sentido, desculpa, é o trabalhares para. Ou seja, não é uma casualidade que as pessoas compreendam. Eu também, se calhar... sim, estou a perceber o que estás a perguntar. Eu também sou suspeito. O isto é belo. Sim, mas repara, ao trabalhar em moda... Sabes que eu não gosto nada de comédia. Sim. Porque acabo sempre por pensar no percurso que levou à piada. E ela foi feita para eu me rir. E isso tira-me a vontade de rir, entendes? Mas repara uma coisa, isso é a diferença entre estares a fazer uma coisa com finalidade comercial ou não é? Quando estamos a trabalhar em moda, é óbvio que existem... Claro que se estivermos a falar de um projeto editorial, em que eu junto uma série de amigos e digo, olha, eu adoro a vista deste fotógrafo e eu sei que esta maquilhadora tem uma aproximação mesmo fixe,
Vamos criar aqui uma coisa para pensar nisto como um objeto criativo e artístico e não como uma finalidade comercial. E aí sim, aí tu consegues ter o belo por junção de pontos de vista que se encontram na materialização visual de uma coisa. Agora, quando estamos a falar de um lado comercial, acho que é muito difícil conseguir perder, e isso tenho muita pena que assim seja, como é óbvio, em todas as áreas, mas já existem números, estatísticas, cálculos, Claro. não é? As marcas, antes de falarem comigo, como é óbvio, muitas vezes apresentam-me relatórios a dizer: nós gostamos muito desta imagem que vocês criaram, deste projeto que vocês fizeram, mas a nível de interação de redes sociais, a que teve mais interação foi esta. E então, se calhar, aquilo que nós vamos fazer enquanto profissionais é estudar o porquê que foi esta. Ok, o que é que as pessoas terão gostado aqui? Foi a conjugação de cores, foi o enquadramento, foi o casting, foi a junção das próprias roupas, o que é que terá sido? E se calhar, ao ver essa fórmula, tenta-se replicar. É óbvio que isso perde a espontaneidade e é óbvio que isso perde... Sim, e de alguma forma pressupõe uma relação de domínio sobre a beleza, não é? Sim. Domínio no sentido de instrumentalização da beleza. Ou seja, essa própria atitude prévia àquilo que depois podemos discutir se é belo ou não é, será argumentavelmente não bela, não é? Sim. Mas Sim. pronto. Olha, eu quero lembrar-vos, exato, que vocês podem e devem, isto não é estar à espera de que eu lance ninguém, isto é uma conversa. Claro, Inês, sim. Não é verdade também que as pessoas se relacionam mais quando veem modelos com alguns defeitos? Defeitos no sentido de não corresponderem ao padrão que é expectável. Porque eu lembro-me de ler algumas coisas sobre... Estavas a dar o exemplo dos dentes separados, que eu sou suspeita de gostar. Sim. Mas, e não é verdade que há uma resposta positiva de quem vê modelos com algumas imperfeições, não é imperfeições, não quero dizer perfeições, mas que não sejam totalmente perfeitos, porque assim tu te relacionas mais com essa pessoa e consegues criar uma relação mais afetiva e emocional. Sim, e de há uns anos para cá começou-se a defender cada vez mais usar o chamado real people, que são nomes, é um bocado tipo, mas então não somos todos reais, não é? Entrar ali assim num... A Dove fez isso super bem, a Dove pegou em mulheres reais, que não correspondam, vamos não dizer reais, que eu acho esta palavra um bocado surreal, mas que não correspondam aos parâmetros. Agora é assim, a verdade é que se de facto a maioria das pessoas criasse empatia com essa verdade que existe numa beleza não tão perfeita, a maioria da oferta no mercado de manequins seria essa, e a maioria de pessoas utilizadas para fotografar seriam pessoas com essas características reais. O que eu acho é que tudo o que foge do standard que já está estabelecido e eu estou a falar de moda, que é a única área que eu conheço, eu acho que tudo que foge desse standard que já está estabelecido, tanto pode criar muita simpatia como muita antipatia, e as pessoas muitas vezes existem determinadas características, seja a pessoa ser mais gorda, mais magra, ser ruiva, ruiva não é um exemplo, mas existem essas características dos dentes separados. É muito fácil existir gente que, não me perguntes porque eu não faço ideia, mas eu adorava perceber, acaba por quase destilar ódio por aquela característica da pessoa não estar a corresponder aos estándares do que está habituado a ver. Ou seja, é muito fácil nós optarmos por... Já me aconteceu, por exemplo, trabalhar com manequins mais velhos e a seguir ter uma coisa de... Não, mas então tu vais usar um velho? Tipo, a mulher é linda de morrer, não interessa, ela é mais bonita do que, sei lá, se calhar pegarmos em alguém que corresponde àquilo que se está à espera. Mas existe sempre ali algum... Não sei se vai buscar, sei lá, antipatias pessoais ou qualquer coisa, mas não sendo consensual, eu acho que as pessoas acabam sempre por optar por jogar o seguro. Não é? Tem a ver com o risco, sim, completamente, como tudo. Um contexto comercial também. Exatamente, sim, nós estamos a falar disto tudo em contexto comercial. E mesmo alguém que está a consumir, de repente fica também inseguro de ter estado a ver tanto tempo. A negação das próprias características, de alguma maneira, querem projetar assim no éter, tipo numa coisa inalcançável, não é? Ou reverem alguém ali mais ou menos com características análogas ou semelhantes,
não, é isso precisamente que elas não querem ver, não é? Tipo, então querem o inalcançável. Tipo, Sabes que eu acho as que estátuas sim, gregas não há ninguém nenhuma com barriga, nem com, Pois não. com som de queixo, não é? Por algum motivo. Não é? Sim, E eu aquilo era um acho canon que- na altura. e os meus clientes muitas vezes pedem-me, eu quero criar imagens aspiracionais. Ou seja, eu acho que as pessoas, por muito que digam que gostam da beleza real, também vem um bocadinho a moda como a ideia de e isto tem muita coisa boa e tem muita coisa má, atenção. Eu gostava de ser assim, eu olho para ali e eu acho que se me vestir assim, ou se eu usar este tipo de maquilhagem, eu vou corresponder àqueles standards que ali estão Naquele representados. padrão, pois. Então Que entra grande fora, as pessoas pensam que vão ser felizes. Pois. é Sim, isso. sim, isso é Mas toda uma acho outra que tem discussão. mesmo a ver com isso. Tem é- completamente. Eu acho que aquilo é bonito e gosto e quero alcançar porque Olha, Inês, então acredito que isso vai me fazer sim, eu feliz. vou-te dizer uma das coisas. Eu antes de trabalhar, eu trabalho com moda desde os 18 anos. Antes de trabalhar do outro lado das câmaras, eu era manequim. E como é óbvio, contactei com muitas manequins em Portugal e fora. E vou-vos dizer uma coisa, que as mulheres mais bonitas que eu conheci na minha vida inteira são as mulheres mais inseguras e mais fáceis de manipular emocionalmente e mais frágeis que eu conheci na minha vida toda. Porque enquanto que nós, ao sermos avaliados pelas nossas características intelectuais, profissionais, sociais, nós sabemos que conseguimos trabalhar nisso e sabemos que conseguimos tentar ser melhores um bocadinho todos os dias. Estamos a falar de pessoas que são incrivelmente belas, mas que é só isso que estão à espera delas. Pois. Ou seja, vai-se a um casting e temos em Milão 200 miúdas lindas de morrer numa fila, em que entram numa sala e estão o cliente ou a agência de casting, como nós estamos sentados, abre um boca, vê as imagens assim, não, obrigada. Então a única coisa que elas têm para se agarrar, porque profissionalmente dependem disso, não é? O trabalho delas, e isso depois acaba por mexer com ego, autoestima e tudo mais, Claro. é o aspecto físico. E nisso, à partida, não poderemos alterar muito facilmente. Mas é também a crónica de uma morte anunciada, porque estás a cultivar algo que inevitavelmente te vai fugir, Vai fugir, sim. não é? Sim. Eu gostava também de perguntar aqui à Umbi que tu tiveste um percurso da tua vida em que cultivavas uma determinada ideia da beleza, não é? E numa determinada altura tu entusiasmaste-te com o culturismo e isso, imagino que deva, para já, foi uma atitude muito corajosa, no sentido em que sais de um padrão mais ou menos normativo de beleza. Sim. E tu marimbas-te para isso e gostaste daquilo e seguiste. Mas isso obrigou-te necessariamente a teres, digamos, a cultivares uma autoconfiança nesse teu percurso, porque de alguma forma estavas, não digo nos antípodas, mas estavas à margem daquilo que é a norma, não é? Sim, boa noite a todos. Eu de facto pertencia àquilo que, de uma certa forma, que acabaram aqui de dizer, portanto, eu pertencia a uma norma, eu sempre estive ligada também, digamos, à moda e aos processos, digamos, criativos, e a minha forma de estar na vida, a minha forma de ver a beleza, era dentro desse padrão, portanto, de um padrão que me foi instituído desde miúda, portanto, e à medida que fui crescendo, do meu meio envolvente. Portanto, todo o meu meio, portanto, era, digamos que a forma que tinham de ver a beleza era, digamos, muito dentro de um padrão. Portanto, e eu própria, portanto, eu também o via assim. Eu lembro-me de ti nessa altura. Sim, pronto, eu tinha um físico completamente diferente daquele que tenho agora, também era muito mais nova, mas um físico completamente diferente, portanto, e que ele correspondia exatamente àquilo que me era exigido na altura, portanto, à atividade que eu desempenhava e não só, e que eu própria achava que, portanto, que era aquilo. Pronto. A partir de um certo e determinado momento da minha vida, portanto, eu decidi querer
ir à procura de mais alguma coisa. Ou seja, no fundo eu comecei por ir à procura de mim própria. Eu não estava satisfeita com nenhuma situação em nada da minha vida naquele, portanto... Eventualmente nenhum dos papéis que tu representavas. Nenhum dos papéis que eu representava, porque no fundo, hoje com alguma distância, eu quando olho para trás, de facto, e tudo isto que nós que estamos aqui a falar, e ou seja, não deixam de ser papéis que nós representamos. Claro. Portanto, desde a partir do momento em que nós nascemos ou que vamos começando a ser um pouco mais racionais e a sermos autónomos, vamos começando a representar alguns papéis. Uns impostos, outros não, mas quer queiramos, quer não, este é um facto. E eu, a partir de um certo momento, portanto, deixei de querer representar um papel e fui à procura, ou melhor, se calhar fui à procura de outro papel, mas quis experimentar outras coisas, quis-me pôr à prova de mim mesma. Portanto, e foi assim que começou o meu processo. Eu sempre gostei muito de desporto, desde miúda, portanto, na minha família sempre me foi incutido o desporto como uma atividade, digamos, lúdica, saudável, porque, pronto, fazia parte das atividades. E para mim, portanto, era uma coisa natural. Ela só se tornou mais séria porque, de facto, eu tive necessidade de me encontrar e de ir à procura de algo. Eu estava muito insatisfeita nos papéis que, se quiserem ver as coisas desta forma, muito insatisfeita com a minha vida, com os papéis que estava a representar, e comecei por encontrar algum escape no desporto. Portanto, e comecei primeiro começou-se por uma mera brincadeira, portanto, ou melhor, eu tive uma situação na minha vida que me obrigou a vida também obrigou-me a parar um bocadinho e a refletir o que é que eu de facto queria, isso para além da minha própria insatisfação pessoal, das minhas próprias dúvidas que estava a passar. E é curioso porque eu nessa altura eu estava podemos dizer que no meu auge, não só de carreira, não só em termos físicos, ou corresponder a esse tal padrão de beleza, portanto, e eu de repente, mas foi mesmo assim de repente, quase como de um momento para o outro, disse, parou, não é isto que eu quero mais, eu não estou feliz, eu não estou satisfeita aqui, e quero me encontrar, eu quero descobrir outras coisas. E foi assim que começou. Eu comecei lá está, como disse há pouco, numa brincadeira, e fui começando, eu comecei por ter ali algum tempo livre, e então, e como eu precisava de algum escape, foi no desporto que eu fui encontrando esse escape. E foi no desporto que eu me fui encontrando. Porque o culturismo é uma atividade que, não sei se alguém conhece, é uma atividade muito isolada, portanto sou eu comigo e neste caso com os instrumentos, com os pesos, do ginásio. E isso agradava-me, porque eu, na altura, eu estava a necessitar, portanto, desse processo de isolamento e de estar comigo própria e de me encontrar. E não queria que mais ninguém interferisse nesse papel. Mas também numa atitude de luta contigo, não é? Mas numa luta enorme. Porque, se por um lado eu queria, por outro lado eu não queria. Começou a haver ali um duelo. Ou seja, eu comecei de facto a ser muito regular no ginásio. Quando digo regular, chegou ao ponto de ir 2 vezes por dia ao ginásio. E nesse processo eu comecei a notar o meu corpo, portanto, a mudar um bocadinho. Mudou o meu corpo e mudava a minha mente. Pronto. E ao mesmo tempo, como era um processo, como era uma atividade que me era estranha e eu não sabia nada dela,
também me obrigou a ir um bocadinho a conhecer. Mas o que é que há a mais por detrás disto? O que é que leva tantas pessoas, mais homens, porque em Portugal são poucas as mulheres que fazem, e mesmo no mundo, o que é que levam estas pessoas a dedicar-se tanto a isto? Pronto, e isso agradou-me. E depois agradou-me porque foi-me pondo à prova. Eu, que na altura pesava 50 quilos, portanto era muito fininha, muito magrinha, muito feminina, portanto, de repente... Que é outro conceito que também pode ser questionado, não és menos feminina hoje, não é? É um, digamos que é um pré-conceito ou um preconceito. Sim, mas que eu própria na minha cabeça tinha. Ou seja, eu na altura, hoje isso está resolvido, mas eu na altura eu considerava-me muito feminina e sabia que para aquilo que eu estaria a caminhar, portanto eu iria-me afastar desse, digamos, desse padrão que me foi incutido. Claro. Portanto, foi um processo muito, muito interessante, de luta, ou seja, de luta exterior, física e luta, mas o meu maior desafio foi, digamos, o psicológico. Pois. Já para não falar depois, mas isso não tem que ser já, o social. O social. Porque esse então... Esse imagino, podemos falar dele mais tarde, mas de algum modo, inevitavelmente, quer dizer, uma coisa é um padrão que nos é imposto, outra coisa é um padrão que nós vamos... Não é um padrão, digamos, é um fio que nós vamos puxando e que é nosso, não é? E a tua ideia de beleza mudou necessariamente, ou seja, tu hoje, a estética que associamos ao culturismo já é uma estética que não te é estranha, que tu até acolhes com... Não me é nada estranho, pelo contrário. Portanto, ou seja, eu hoje tenho alguma dificuldade, ou seja, eu avalio o belo pelo todo. Portanto, eu vejo o belo em diversas... Eu vejo o belo neste copo, nesta mesa, portanto, vejo o belo numa flor, vejo o belo, digamos, no pôr do sol, mas também vejo o belo, digamos, agora no meu corpo. E gosto muito mais de mim como sou agora. Não só, talvez porque, e pergunta, mas porquê é que gosta mais de si agora? E eu tenho-vos a dizer que neste momento, portanto, eu deixei de competir há 4, 5 anos, portanto, estou muito diferente do que era quando compito, muito mais pequena. Isto para mim é ser pequena. Portanto, até isto mudei. Portanto, se anteriormente, se eu visse alguém como eu agora, era uma mulher grande, no sentido, eu hoje considero uma mulher pequena, portanto, tenho estes duelos comigo própria, que foi outro processo depois, foi outro processo. Ou seja, se eu inicialmente tive um processo interno, falando de mim só por enquanto, interno de ver a transformação do meu corpo e de ter que o lidar, e de se por um lado eu estava a gostar daquilo que estava a ver porque era um feito, algo que me foi dito que com a idade com que eu comecei, que já tinha 35 anos, seria de todo impossível. E eu disse para mim, não, vamos ver, eu disse para mim, Humberta, vamos ver o que é que tu és capaz de fazer. Portanto, um desafio, e eu adoro desafios. Portanto, todo este duelo, portanto, ou seja, eu fui tendo esses duelos internos e depois externos, ou seja, eu posso vos dizer que desde aquilo que eu referi há pouco, eu tinha 55 quilos, era muito magrinha, era fininha, portanto, eu tive que colocar no meu corpo uns 14, 15 quilos de massa magra, de músculo. Portanto, para quem não faz a menor ideia do que isto significa muito trabalho, muita dedicação, mas em termos emocionais, uma luta tremenda. Claro. Ou seja,
porque, lá está, vamos fugindo daquilo que era aquele padrão que é instituído, e que a Tânia há pouco estava a falar, e que o Tiago também, para se tornar num outro padrão, Claro. que para mim hoje é um padrão, digamos, normal. Normal. Olha, vamos nós sair um bocadinho desta superfície da beleza. Oh, Inês, tu, além do design, sentiste aquela pulsão pela natureza, não é? Com as hortas urbanas, etc. Há um lado aí, visual necessariamente, não é? Mas há também um lado, epá, eu não lhe queria chamar espiritual, mas um processo interior mais profundo, não? Acho que a palavra que queria dizer era aceitação. Diz? Aceitação, provavelmente é a palavra certa. Eu lembro quando no meu trabalho profissional, para mim, é o oposto daquilo que estavam a descrever, que o canto vê a beleza. Eu pedir uma coisa lógica, que corresponde, um monte de texto, se eu ler bem, eu acho lindo. Porque Claro. é prático, porque me relaxa, e porque me faz sentir bem. E então, quando eu comecei a plantar, eu mandava sempre a pôr pauzinhos para ficar tudo direito. E as plantas não queriam ficar direitas. Só eu que as queria direitas. Elas queriam ir na direção do sol, queriam ir ou então voltar a entrar na terra para fazerem mais raízes. E acho que essa compreensão de que as coisas podem seguir o percurso que elas querem ser, eu acho lindo. Até porque é um bocado presunçoso tentar impor um padrão de beleza às plantas, não é? E precisamente, ou a qualquer outro elemento da natureza. Pois. E acho que essa relação de aceitação com a natureza, da maneira como ela se desenvolve, também traz aceitação connosco e com os outros. E então essa harmonia não é só bela, mas também acho que é bastante saudável. E quem diz as plantas diz a chuva. Eu lembro que detestava a chuva. Todos os dias que estava a chover, eu estava a reclamar. Tipo, está a chover. E um dia uma amiga disse: por que estás sempre a reclamar da chuva? Não vais mudar a chuva. A chuva vai cair, está lá. É ótima para a Terra, para o planeta. E és a única pessoa que fica aborrecida com isso. És tu. Isso concentra a tua energia para reclamar com as pessoas. É com quem precisas reclamar e deixa a chuva. Então, quando toda a gente diz: hoje está um lindo dia, um belo dia. Toda a gente sabe que está sol. Claro. Mas hoje teve um belo dia de chuva. Uhum. É Um verdade. exemplar dia de chuva. Por acaso não, teve sol também. Mas é verdade, essa compreensão de que todos esses elementos em conjunto são necessários. Acho que consigo ver muita beleza nisso. E na verdade não é assim tão diferente de um texto de se ler, porque também é necessário que eu se leia. E Claro. então também se torna belo. Claro. Mas há essa coisa do pensamento ser prévio à emoção, ou seja, é quase um virar as coisas ao contrário. Essa questão que tu pões da aceitação é muito importante. Ou seja, imagino que tu, João, por exemplo, quando vais tirar uma fotografia, pá, é a fotografia que te tira a ti, de certa maneira, não é? Por acaso, na sequência do que ela está a dizer da chuva, são os dias, é mais difícil, porque isto não aguenta água, né? Mas são os dias que eu mais gosto de fotografar, são os dias de chuva. Simples facto, por exemplo, se isto estivesse tudo molhado, né? As cores ressaltavam, tinham muito mais brilho, tinham muito mais informação, né? As cores ficavam com outra saturação. Eu acho que cada elemento é belo à sua maneira, né? Cada configuração, digamos assim, tem um lugar aqui, isto está aqui é porque é belo, né? Isto é a perspectiva da fotografia. E um dia de chuva, normalmente as estradas ficam com os paralelos, tudo a brilhar, as luzes da rua refletem-se ali, obviamente não tem o azulinho do céu, não tem a luz dourada, mas é mais difícil conseguir fazer alguma coisa com aquilo, mas isso é uma questão lateral.
Até porque às vezes as coisas não... Da mesma maneira que dá trabalho conseguir aquele corpo, da mesma maneira também dá trabalho, mais trabalho conseguir fazer imagens esteticamente fortes num contexto adverso de tempo. E acho que cada elemento, da mesma maneira como cada um de nós tem uma beleza que tem a ver com a sua sopa centelha, digamos, divina, ser precisamente como é. Mas isto já estou a ir para um campo já mais metafísico, mas no meu caso com a fotografia, tentando fazer assim uma metáfora entre as várias coisas, eu testava a fotografia, não gostava, no secundário chumbei a fotografia. Passei porque tinha vídeo e era melhor em vídeo, mas em cena da escultura. Não tive nota para ir para a escultura e o meu pai, que foi que me empurrou para a fotografia, tinha assim uma visão muito de paisagenzinhas, aquelas coisinhas muito clássicas, muito aborrecidas. Para um adolescente, era um bocejo à luz da vela, que não interessava nada, não é? Mas houve um dia que um amigo meu mostrou um livro de fotografia, Ralph Gibson, lembro perfeitamente, e uma imagem desse livro, uma imagem que era uma imagem que eu podia fazer em minha casa, que tem essa característica, tipo, já vou explicar porquê. É que ver aquela imagem, por acaso era uma porta, era uma mão a abrir uma porta, é que eu percebi, espera aí, dá para fazer cenas bem fixes com pouco, com nada, tipo, sem ter que recorrer àquelas coisas idílicas, dos supermodelos, dos sítios idílicos, aquelas coisas muito sofisticadas que no fundo a propaganda, os mídias nos ensinam, não é? Que é preciso fazer uma coisa com explosões, tudo assim muito elaborado. Afinal não, afinal está aqui à frente. De uma maneira que se calhar eu traio-me mais por um meu rosto também assimétrico e com defeitos do que por um rosto assim tipo... sei lá, tipo, demasiado perfeito. É a mesma parte do cérebro que liga entre uma coisa e a outra coisa. É o mesmo botão que está a carregar. E o facto de ter percebido que a beleza estava mais à mão de semear do que aquilo que a educação que recebi em casa e de ver filmes de Hollywood que me ensinavam, que estava sempre distante e que inalcançável, é que, tipo, espera aí, mas está aqui à frente, está aqui à frente. E voltando à chuva, tipo, a chuva vem mais tarde, tipo, se calhar tem a ver com melancolia, não é? Que é aquela coisa que é um bocado de croissant, é um bocado doce e salgado, não é tão doce como o sol, não é tão salgado. Se calhar tem a ver com uma característica intrinsecamente pessoal, não transmissível, tem a ver com muitos fatores, com a minha educação, tem a ver com aquilo que eu temo, com o desejo, mas aqui estava aí já para a psicanálise. Mas os dias de chuva, o nevoeiro, as pingas na janela, tipo, as coisas a esvoaçar, a perder a sua simetria, tipo, o vento que leva é aquilo que transforma estas coisas todas num caos de outra maneira e afinal ainda é mais bonito que isto, tudo pensado e tudo a regra e esquadro. Tipo, há aqui um fator de aleatoriedade / ordem. Não é? Digamos, é uma aleatoriedade, mas que seja um bocadinho, uma ordem que seja um bocadinho uma extensão do que já tem cá dentro. Não sei se estou a fazer entender. Pronto, e na fotografia que eu estou a falar, eu percebo beleza no geral, não é? Qualquer pessoa sensível, mas... E a minha fotografia, a beleza é muitíssimo frágil e fugaz e efêmera e... No meu caso específico, às vezes estou a fotografar e quando as coisas combinam, aquilo é a maior parte das vezes eu perco-as. Se conseguisse fazer as imagens, registrar todas as imagens que eu perdi por ser atabalhoado, por ser trapalhão, por ter limites mecânicos, técnicos de atenção, não é? Tinham imagens muito mais interessantes, mas aquilo é que é tão rápido, não? É tão fugaz, como as coisas que são verdadeiramente lindíssimas no universo são hiper frágeis. A força é útil, mas é só isso. Não serve para mais nada, é útil, não é? Dá-me jeito eu levantar isto, dá-me jeito eu levantar um caminhão,
levando assim para o exagero, mas não, força e beleza, está tudo ligado, mas normalmente a minha percepção, que é uma percepção subjetiva, partilhada por muitos outros, que está mais falado e batido e escrito, etc. Normalmente aquilo demora um bocadinho de tempo e esvanece. Olha, e porque a beleza está de facto também nesse desarranjo, nessa desordem, ou seja, há esta tendência de tudo é caótico por baixo da ordem, não é? E a ordem às vezes, que também ela é subjetiva, asfixia o caos e aí perde a beleza. Porque Ou seja, nós somos orgânicos e nós somos assimétricos e nós somos tortos. Nós somos tortos. A nossa mente quer nos empurrar para as coisas todas assimétricas. Mas nós cá dentro sabemos que somos tortos. E há uma luta entre aquela que queremos ser vetores, coisa vetorial, e uma coisa que é torta, que é cada um. Eu tenho um rim à frente, tipo nós somos tortos. Né? Tenho os dentes, cada um parece que mandaram de longe, assim lá para dentro da boca. Tipo, que somos tortos. Só que nós moralmente confundimos o torto com o errado. E também a nossa educação, que é muito estrita e um bocado bidimensional, não é? Não nos prepara para a terceira dimensão, para dançar com o torto. João, desculpa só interromper, e há aqui coisas, eu depois gostava de saber a opinião do Tiago, mas queria também perguntar à Tânia, porque é isto que o João está a dizer. Eu lembro-me que nos anos 80 eu comprava Playboys, era adolescente e gostava de ver as mulheres na Playboy e elas todas eram diferentes. Playboy, Penthouse, aquelas revistas da altura, e elas eram todas diferentes, estás a ver? Eram corpos que tinham leituras completamente diferentes. Hoje o que se vê a esse nível, e eu trago esse mundo também para aqui, são corpos muito semelhantes. Ou seja, há uma padronização ostensiva da beleza e eu acho que isso também terá o seu prazo limite, ou seja, a insatisfação perante a ausência de surpresa, que é uma noção que eu acho que também subjaz à beleza, pode fazer com que nos desviemos exatamente dessa ideia de perfeição de que o João estava a falar e entremos numa maior descoberta e espontaneidade em relação à beleza. Eu não sei se tu achas isso possível ou se achas que, da mesma forma que continuamos a querer crescer economicamente, mesmo sendo os recursos do mundo finitos, também aí se vai querer perpetuar este... Não, eu acho que não. Aliás, eu acho que tudo, quando estamos a falar de standards, estamos a falar de moda e tudo que é moda é cíclico. Ou seja, as coisas chegam a um ponto em que saturam e que dão a volta e que toda a gente começa a procurar a diferença. Era um bocadinho a conversa que nós estávamos até lá fora na esplanada antes de vir para aqui, que é todos os movimentos estéticos que nós vamos observando vão sofrendo alterações que na altura as pessoas estranham, não é? E vão quebrar com aquilo que está estabelecido como sendo o correto, visualmente apelativo e o balanço, e as coisas vão mudando e ao início estranha-se, mas depois nós temos uma capacidade de adaptação espetacular. O ser humano muito facilmente, num curto espaço de tempo, toma outra coisa como sendo o normal. E eu acho que a nível de beleza do corpo humano, que isso também se começa a ver. E felizmente eu acho que as novas gerações, mesmo nas redes sociais, na produção de conteúdos, também já começam cada vez mais a pôr a verdade, a pôr o verdadeiro. A questão das fotos serem ou não manipuladas, a questão das miúdas aparecerem com ou sem maquilhagem, ou seja, mesmo a nível de moda, se nós formos ver as produções que existiam nos anos 90, em que existia uma maquilhagem exageradíssima, em que existia o cabelo altamente ondulado, com muito volume, as coisas eram, de certa forma, mais trabalhadas e mais exageradas, e nós agora vemos marcas que optam por uma comunicação mais crua, quase a make-up, no make-up, ou cabelo natural, ou mesmo procurar inclusão nas imagens. Claro que volto a reforçar que isto ainda não são as massas e isto ainda não é a maioria, mas já se começa a procurar outro tipo de representatividade, que é uma coisa que, como é óbvio, aquilo que nós estamos a falar é super importante
as pessoas se reverem naquilo que consomem, e a inclusão, e educar e treinar para a diferença e para essa parte torta que nós somos todos de facto tortos e ninguém consegue controlar, na verdade, nada. Tiago, eu também já vou aqui dizer que, precisamente pelo que estávamos a falar, esta ideia de ordenar muitas coisas, nós podíamos aplicar isto aqui. Só vou perguntar uma coisa ao Tiago e depois passo-vos a palavra. Eu gostava de saber se há aí um microfone para quem queira, porque precisamente, isto é um debate não são pessoas a assistir e outras a conversar, isto é uma conversa alargada. Tiago, o que eu queria perguntar-te é se é esta coisa que eu sinto em relação à arte, em relação à beleza, em relação ao amor, esta vontade que sempre houve de definir coisas, do meu ponto de vista, portanto, subjetivo, são infinitas. Ou seja, eu vejo o amor como algo infinito, eu vejo a beleza como algo infinito. Entendes? E então, nesse sentido, eu que sou finito, vou definir o infinito. Ou seja, não é ele que me define a mim. Mas houve sempre esta pulsão de definir. Como é que tu encaras isto? A discussão sobre a beleza está cheia de paradoxos. Um deles é esse. Nós tentámos definir a beleza, mas uma das coisas que, voltando, eu vou insistir um bocado no Kant agora, porque escolhi este ponto poderes, e podemos discordar dele à vontade, que ele não é nenhum, quer dizer, por acaso é um gênio, mas ia dizer que não é nenhum gênio, mas por acaso é. Mas podemos discordar dele. Ele dizia que a beleza não é definível. Não é definível. E quando há pouco disse que a beleza é universal, é preciso perceber, em Kant, isto universal é completamente diferente do padronizado. Uma coisa é algo ser padronizado, e uma coisa é algo ser factualmente consensual. O que o Kant está a dizer é outra coisa. A beleza distingue-se de outras coisas como o atraente, o agradável, a preferência. A beleza é outra coisa. Pronto. Quando nós avaliamos um corpo, por exemplo, a beleza de um corpo, em Kant é muito difícil falar de beleza propriamente, porque normalmente essa apreciação é, de alguma forma, interessada a vários níveis. Nós tentamos ler aquele corpo à luz de certos padrões, nós tentamos ler aquele corpo naquilo que ele nos diz sobre, se quiseres, o potencial, a saúde que aquele corpo representa, tentamos ler aquele corpo em termos de atração sexual, mas por isso é muito difícil nós apreciarmos a beleza de um corpo neste sentido que o Kant nos está a propor, que é algo que é plenamente desinteressado e que tem a ver com uma dimensão outra da aventura humana, que é uma espécie de pausa na nossa existência, é uma espécie de momento pleno em que a contemplação e a coisa é suficiente para nós nos sentirmos bem. Pronto. E consciente ou inconscientemente, quando tudo o que nós fomos dizendo aqui, é muito difícil nós desacoplarmos isso de algum interesse. Pronto. Outra coisa que o Kant diz, que é a beleza tem algo, a beleza natural e a beleza artística, apesar de, não é padronizada, não é definível e tem sempre algo de estranho. E aí vem o infinito que estavas a dizer. O Kant dizia que aquilo que é realmente belo é desafiante e nunca se neutralizará. Tipo, desculpa, como é que te chamas? Tânia. A Tânia diz-nos que a moda, digamos, há algo que aparece como estranho, mas depois há um certo processo de habituação e já não é tão estranho e aparece outra coisa. Para Kant isso não acontece. Para Kant, se algo é realmente belo, se algo é realmente esteticamente interessante, terá sempre algo de estranho, desafiante, que nunca vai desaparecer. Nunca vai desaparecer.
Pronto. Mas é um estranho, e lá está, é um estranho que é universal, isto é, mas é potencialmente universal. Por exemplo, imagina, já um exemplo, uma fuga de Bach, por exemplo, ou uma sinfonia de Beethoven. É bela e é universal, mas não quer dizer que toda a gente, agora, neste momento, ache a fuga de Bach ou a sinfonia de Beethoven bela. Não é isso que Kant nos está a dizer. Kant está-nos a dizer que, em condições apropriadas e com o gosto aprimorado, todos nós, enquanto seres imaginativos, racionais e sensíveis, vamos conseguir encontrar a beleza da Sinfonia de Beethoven. Mas vamos também todos encontrarmos-nos a nós próprios na incompreensão. Vamos todos ficar algo perdidos na incompreensão. Há sempre algo de incompreensível, que nunca se vai compreender. E por isso a beleza move-nos em permanência. Pronto. Depois isto encerra muitos paradoxos. Por exemplo, imagina, é por isso que o Kant, quando diz que a beleza não é definível, ele prefere falar sobre o juízo sobre a beleza do que propriamente sobre a beleza. Ele diz, é preferível falar sobre aquilo que ocorre em mim quando eu aprecio algo do que aquilo que está no objeto. O Kant diz, eu não vou saber o que é que está no objeto. Por exemplo, ele diz que as obras de arte são fruto do gênio. E o gênio cria, segundo procedimentos e leis que ele próprio desconhece. O gênio, quando cria uma obra de arte, ele próprio não está inteiramente consciente dos processos que o levam a criar. Pronto. E muito menos nós que apreciamos. Pronto. Mas é esse elemento desconhecido que vai fazer a genialidade da obra. Pronto. Pronto, lá está. Há aqui, e depois o Kant ainda introduz outra categoria, para além do belo, que é a categoria do sublime. E a categoria do sublime até vai exatamente encontrar aquilo que tu disseste, que o Kant fala-nos em dois tipos de sublime, que é o sublime matemático e o sublime dinâmico. Pronto. O sublime matemático é os objetos que nos ultrapassam completamente, que nós a nossa imaginação, o nosso entendimento fica completamente como é que eu ia dizer? Desconcertado, exatamente, desconcertado perante a grandiosidade daquilo que estamos a ver. No entanto, Kant diz-nos que há aqui também um paradoxo, que é aquele objeto, por exemplo, sei lá, uma cordilheira ou o céu estrelado, ou mais uma vez o rei da Sinfonia de Beethoven, que é a terceira vez que eu falo nela, ou uma Sinfonia de Mahler, é algo que ao mesmo tempo nos avassala, que nos ultrapassa, mas o Kant diz-nos que pela nossa condição de termos a capacidade de conscientemente assimilarmos aquilo de uma certa forma, de alguma forma também nos podemos sentir ao nível dessa grandiosidade. Isto é uma grandiosidade que nos ultrapassa, mas que ao mesmo tempo se acomoda à nossa pequenez. Isso também aparece no sublime dinâmico, é aquilo que nos ameaça. O sublime dinâmico é, sei lá, uma tempestade, ou algo que... um incêndio. Algo que potencialmente nos ameaça. Pronto. Mas que nós somos capazes mas que numa situação de segurança, nós somos capazes de contemplar. Por isso existe também essa ambivalência de é algo que nos ameaça e que nós sentimos o perigo, sentimos o quão, mais uma vez, pequenos nós somos perante aquilo, mas numa situação de segurança somos capazes de apreciar aquilo esteticamente. Tem a ver com o belo horrível, não é? O belo horrível, exatamente. Que foi muito elaborado também por outros filósofos. O Schopenhauer adorava esse tipo de beleza, que em Kant já não é beleza, já é o sublime. Porque para Kant a beleza tem mais a ver com um sentimento de calmia da alma. Nós, quando contemplamos o belo, entramos num estado de serenidade. Aquilo do instante perfeito, do instante pleno, é isso, é uma espécie de pausa na nossa existência, é uma espécie de suspensão do nosso cotidiano. Nós contemplamos o belo e a nossa vida é plena, não é preciso mais nada. Enquanto o sublime não é bem assim. O sublime, nós estamos em tensão, existe uma tensão que permanece, não é confortável.
É um sentimento de prazer, mas conjugado com um sentimento de desconforto. Há uma tensão. Certo. Enquanto o belo é plenamente prazeroso, o sublime não. O sublime é prazeroso conjugado com algo de perturbador. Pronto. De inquietante. De inquietante, exatamente. Pronto. Eu gostava de vos convidar a participar com observações ou perguntas. Já alguém tem um microfone ou pediu? Alguém terá ido buscar um microfone? Sim, mas eu vou pedir para falar alto. Olá a todos, Alcino, e o espírito de participação no debate, tenho umas notas a fazer. As perguntas notas são muito ponderadas, nasceram de vos ouvir. Aqui na direita, eu entendi que vocês falaram da beleza, como aqui há uns anos, num programa de televisão em que entrevistaram os cuidados intelectuais do mundo, em que a beleza é uma consolação. Quer na fotografia, quer na ecologia, encontraram uma consolação. Em determinada ordem, um consolo. No outro extremo, encontrei duas posições diferentes. Isto, atenção, opiniões pessoais, um tónico nenhum remoto perceptivo, atenção. As duas senhoras falam, eu acho que falam de arte, de beleza, mas eu percebo mais que é de uma ordem estética. Falam da beleza como uma construção social. Eu, nesse sentido, acho que é mais justo apresentar o termo ordem estética. A diferença entre estética e beleza não será assim tão fácil de distinguir, mas há uma diferença. Na ponta esquerda, fala um que falou da beleza como uma categoria filosófica, e há um apontamento que me ficou aqui na cabeça e que também depois salta para as minhas palavras dos participantes. Quando diz que a beleza é desinteressada, eu julgo que significa que nós, quando falamos da beleza, nunca falamos de nós. Para chegar à beleza é preciso ter uma dose de confiança extrema, senão de fé. E por isso não é acessível a todos. E aí entra a questão também de ser a questão da ordem estética. Essa ordem estética vai influenciar como nós vivemos o nosso cotidiano e como todos nós, secundariamente, vamos procurar encontrar essa beleza. Que será a beleza, quanto mais não seja uma tentação. E o último ponto, vocês têm uma abordagem da beleza e acho que falta uma abordagem negativa. A forma de intervenção social mais drástica é sempre a artística. E se separarmos todo o meio artístico, há mais de 100 anos, foge ao belo. Deixamos da tirania do belo. Porque identificaram o belo como uma ordem estética. E quando a gente identifica a ordem do estética, eu não sei se se encontra o belo no desafio. Porque quem é que se encontrar com a situação? Pronto, isso é inocente ter sido aborrecido. Não. Isso é muito trivial. Não, nada disso, obrigado. Se calhar, João, queres falar sobre isto, sobre esta ideia do desafio e da ordem estética ser quase um asfixiador da beleza e daí a arte ter a pulsão de transgredir? Eu acho que o desafio tem a ver com as nossas características, do nosso instinto de sobrevivência. Sei lá, ir um bocado assim ao António Damasio, da homeostasia, tipo do corpo em permanente autorregulação. No caso do ser humano, a homeostasia não é só a autorregulação, já é a procura do bem-estar, já é um bocadinho mais para ali. E acho que isso é uma característica implicitamente humana, que é dotada de um suposto livre-arbítrio e que, por questão de hardware, ou seja, por questão do que está já codificado na máquina, ou por uma questão de software, ou seja, por via do que nos
da própria cultura, nos impõe o desafio. A questão de procurar mais, de procurar diferente, de procurar outro ângulo, mas há sempre também uma componente, no meu caso, só posso falar de mim, também sensitível. Tipo, o que é que eu sinto neste ângulo? O que é que eu sinto daquele ângulo? Agora, há um consolo, mas é mesmo fugaz, porque logo a seguir já quero outra coisa qualquer. Tipo, é um consolo tipo... é como se a comida tivesse um buraco para o chão. Eu como, enquanto a comida está aqui, depois aquilo cai logo diretamente, eu tenho que continuar. Ou seja, é um consolo demasiado... nunca chega a consolar, porque é sempre preciso mais. E acho que tem a ver com o nosso instinto de procura de... Porque se não houvesse isso, não havia nada a gostar de ver aqui à volta. Não estaríamos aqui nem com estas roupas, nem com este chão, nem com a luz eletrónica, nem com estes pensamentos todos desenvolvidos. Não, acho que tem a ver já com o maior estado cultural, não é? Mas ela pode existir em todo lado, não é? Ou seja, pode existir numa atitude permanentemente autodesafiante. Pode, por exemplo, quando pensas num artista, o artista pode ter uma consciência do que será mais propício, mais fértil à sua afirmação profissional. E pode ser um tipo que, perante essa consciência, transgride, ou seja, cujo objetivo não é repetir fórmulas, mas é permanentemente desafiar-se. E podes ter, por exemplo, a questão da aceitação, de que a Inês estava a falar, em que é quase a vida que assume a presidência. É uma aceitação a dança, porque ela aceitou que as plantas tomam a sua direção, mas ela dança com a evolução delas. Tipo, Sim. Não acompanha, tenta depois ajustar com o que ela sabe à própria natureza e livre-arbítrio da planta. Há ali uma dança. E há essa aceitação e há uma compreensão também, porque não é só a aceitação só por Passiva, sim. que é eu compreendo que há uma razão para as coisas serem daquela forma e isso faz-me vê-las de uma maneira diferente. Eu acho que o desafio constante de tentarmos olhar para as coisas e perceber o que é que elas querem ser ou nos estão a dizer dão-nos a capacidade de transformar a maneira como as vemos e encontrar beleza nessas coisas. Claro. Acho que é um trabalho constante. Umbi, eu chamo Umbi porque conheço a Humberto há muitos anos. Tu estavas a falar há pouco uma questão que deixaste pendente e eu gostava de lá ir para não perder a oportunidade de ouvir, é a curiosidade de um meio que eu não conheço, que é exatamente a questão social, a forma como a sociedade aceita ou não, como é que ela, e estamos a falar de sociedade também é uma generalização, não é? Mas necessariamente tu tiveste uma resposta a esta mudança de vida. E essa resposta tem a ver com aquilo que é a identificação da beleza por parte da maioria das pessoas. E eu gostava de saber em que medida, para já o que é que sentiste, em que medida é que te pesou, gostava de que nos contasses um bocadinho essa tua experiência. Bom, não foi fácil, portanto não foi mesmo nada fácil. Primeiramente porque a modalidade em si não é muito conhecida, portanto, por grande parte das pessoas, muito menos se associa, portanto, a mulheres praticantes. Pronto, há um desconhecimento, de um grande número por parte da sociedade em geral, portanto, do que é, digamos, esta modalidade, do que é que ela implica, isto por um lado. Por outro lado, portanto, eu movimentava-me, portanto, num meio completamente, digamos, diferente
na sua forma de estar e de ver as coisas, em que eu tive que, portanto, ir-me desassociando dele, porque não era bem aceite, não era bem compreendida, para poder ir conseguindo obter, digamos, os meus propósitos. E porque ao mesmo tempo, nesses propósitos, eu ia-me encontrando e ia-me sentindo bem, digamos. Não foi fácil, foi muito difícil. Se por um lado me estava a ser difícil fisicamente, portanto, obter, digamos, trabalhar o meu corpo, portanto, se eu vos posso explicar, digamos, um pouco o meu trabalho, é como se fosse um escultor que todos os dias está a trabalhar ali uma peça, portanto, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhei, posso-vos dizer, portanto, eu não trabalhei sozinha, eu tive digamos, um preparador que me ajudou a chegar onde eu cheguei, mas eu trabalhava o meu físico músculo a músculo. Eu tinha que o definir, que o construir, portanto, músculo a músculo. Eu descobri, não sei se me estou a desviar um pouco, mas eu descobri músculos em mim próprio que eu nem sabia que existiam. Portanto, foi assim uma coisa que não sabia mesmo, porque portanto, eu acho que só quem estuda anatomia é que tem digamos, essa noção, ou quem está ligado, digamos, à educação física e por aí fora. Portanto, e isso foi gratificante por um lado e difícil por outro também. Em termos sociais, foi extremamente difícil. Foi o meu maior desafio, talvez, muito mais do que o físico. Isso posso garantidamente vos dizer que foi primeiro porque eu para conseguir o que conseguia a nível físico, eu tive que adotar uma disciplina, um rigor de vida muito grande. Portanto, a minha vida passou a ser muito regrada, não só a nível digamos, de exercício físico, como de alimentação, horas de descanso. Tudo era importante e tudo tinha interferência na minha construção muscular. Isso por um lado. Depois, ou seja, isso também socialmente me fazia, portanto, afastar um pouco digamos, dos meus amigos e digamos, do meu núcleo, porque se eles não tinham, eu não podia sair à noite, a minha alimentação passou a ser completamente diferente, eu não podia beber, portanto, a não ser água, portanto, tudo foi diferente. Portanto, logo por si só, as minhas rotinas eram diferentes das ditas rotinas, digamos, normais, portanto, passaram a ser completamente diferentes. Com a minha alteração física, que se começou a tornar, digamos, visual, tive que lidar com algo para o qual eu não estava preparado e que nunca pensei que isso fosse ser possível, portanto, digamos, a não aceitação social das pessoas. A rejeição. A rejeição. E essa foi muito penosa. Inclusive num núcleo de pessoas conhecidas ou amigas. Ou seja, dentro da minha área profissional, dentro da minha área familiar, no meu núcleo de amigos, portanto, grande parte muitos chegaram a questionar se eu não estaria psicologicamente... Sim. Mas o que é que te aconteceu? O que é que se passa contigo? Claro. Não será melhor teres um aconselhamento psicológico? Porque é que estás a fazer isto? O que é que te leva a fazer isto? E eu explicava e as pessoas não compreendiam. Portanto, e eu comecei a sentir que, digamos, é como se eu estivesse a falar uma outra língua. Então, quase sem me aperceber, fui-me afastando. E as próprias pessoas foram-se afastando. Isso falando, portanto,
digamos, daqueles que me eram próximos, do meu núcleo, vá. Depois na rua, porque eu, apesar de considero-me uma pessoa que sou obstinada, portanto, e luto pelas coisas, portanto, não me deixo ficar, ou seja, na rua eu ouvia os comentários bastante desagradáveis, muito, muito desagradáveis, que numa ou noutra situação me feriram bastante, mas pronto, mas eu tinha um propósito que era de me ultrapassar a mim própria, de saber até que ponto é que eu conseguiria de facto conseguir aquilo que inicialmente me tinham dito que eu não iria conseguir, e depois eu comecei a gostar. É curioso, eu acho que isto é o que deve sentir um artista plástico quando começa a trabalhar uma obra e vê a sua obra, digamos, a tomar forma. Portanto, a tomar vida, e de repente sente-se orgulhoso daquilo que está ali a construir. Portanto, eu uma vez falei com um escultor, que agora não vou voltar aqui a mencionar, e ele ajudou-me um pouco nesse processo. Sim. Portanto, ou seja, ele disse-me: não, Humberto, tu estás a trabalhar o teu corpo da mesma forma como eu trabalho, portanto, as minhas peças. Portanto, deixa-te ir. E foi. E a partir de um determinado momento, eu deixei-me ir pelaquela sensação. Comecei digamos, a desfrutar de ver, de facto, aquela obra, que era eu. Portanto, agora, que isto não foi fácil, não foi. Sofri muitos preconceitos, ainda hoje sofro. Ainda hoje eu vou na rua e, se calhar aqui, algumas das pessoas presentes olham para mim, ela não está bem dentro daquilo que é. Pois, que não tem só a ver com o conceito da beleza. Aliás, a Tânia já tinha falado numa coisa que me deu uma sugestão muito interessante, que foi preparar um tema para uma sessão futura, que é o normal. Acho que é importante, porque isto não tem só a ver com o conceito de beleza, tem a ver com o conceito de normalidade, não é? Que é uma coisa bastante equívoca, não é? Nós temos aqui uma criança na plateia e eu gostava de lhe fazer um pequeno desafio só, que é, com o que tu ouviste aqui, gostava que tu nos dissesses o que é que para ti é a beleza. Queres ir aqui, que eu empresto este microfone e assim é? Então, ora tira só a máscara e fala alto, está bem? Para as pessoas ouvirem. E que? Desculpas. As pessoas que têm alguns defeitos são as que mais eu gosto na minha vida. É? E porquê? Explica-me. Fazem-nas especiais. Eu acho que faz elas serem únicas. Faz elas serem únicas, sim, claro. Pois, esta ideia do não se repetir, não é? Que é completamente contrário até à visão industrial da beleza, não é? Esta ideia do único também é importante. A beleza, e eu não estou de acordo quando falam que a beleza está no
beleza, em forma de registro. Na fotografia temos outros processos, eu acho que a beleza chega um momento em que é necessário usar uma técnica, uma ordem, não é? Para registrar. Existe a ordem fotográfica, o tempo, não é? A exposição solar, a luz, não é? Esse registro, essa metafísica que tu aplicas para eternizar esse momento. Mas No cinema faz a mesma coisa, mas eu acho que todos estamos aqui. verdade. Estamos todos pelo exclusivo, pelo único, e o exclusivo e o único é caro. É verdade, mas quando falas de registro, quando falas Deixa-me só um parênteses mais. Para outro tema que estávamos a falar, que tinha a ver com as maquiagens, não é? Que eram suaves agora. Tem a ver com ações sociais. Tem a ver em que realmente nós não somos como nos anos 70, com os punks, não é? Tínhamos uma protesta, tínhamos uma ação social. Agora não, somos conformistas. Então não há maquiagem. A maquiagem é super sofisticada. Existem capas de maquiagem, mas parece que não tem. Ou seja, é chamada o soft, não é? O conformismo. Não é? Mas isso tem a ver. É impossível estar a falar de beleza sem nos situarmos no tempo. Eu acho que é uma coisa que ele fez super bem, pôs ordem, falou de Platão, falou de Kant, ordenou o discurso e não podemos associar a um momento atual. Não é? Quando falas dos registros fotográficos, eu lembro-me, para mim, das melhores fotografias são feitas com placas. Com placas, o tempo de exposição é eterno. Tu, com um clique, registras o momento em frações de segundos. Quer dizer, não estamos a falar de quê que estamos a falar? Estamos a falar realmente da capacidade que eu tenho de registrar esse momento ou de tornar esse momento mágico. Não é? Então, para mim, realmente, eu estou de acordo com aqui o jovem, é o explosivo. Estou completamente de acordo. Não é o diferente, não é nós já vimos todos esses filmes dessa estética dura, não é? Mas Adelino, mais uma vez entramos num paradoxo, que é a unicidade existe em tudo e é uma característica da natureza. E depois essa questão do registro também nos põe perante uma questão, que é, tu tens uma borboleta a voar e tu dizes que é natureza, e eu digo que a natureza é bela. Eu sou um caçador de borboletas e quero registar aquela borboleta. Ela para mim perde a beleza, aliás perde a cor. Claro, mas se não há um exercício intelectual, se não há um processo mental, se não há uma capacidade realmente de pensar se é o movimento da borboleta, se é a cor da borboleta em função da hora do dia e do reflexo e não sei o quê, se é da borboleta com o reflexo da mancha d'água no chão, ou se é da borboleta que fica paralisada, não é? Se não há esse processo intelectual, não há beleza. A partir é como as obras de arte que estávamos a falar. Então queres dizer tu que a beleza é uma criação do intelecto? Eu estou de acordo com quando ele fala que realmente esta fantasia, esta capacidade que nós temos de ir mais para lá do que os nossos olhos alcançam, não é? Este registro que temos, que é muito limitado, não é? Todos sabemos que o espectro da nossa visão é muito curto. Para mim está aí a beleza. Não é? Mas não são só os nossos olhos. Repara que eliminamos o sensorial, não foi? Eliminamos o olfato, eliminamos o... Ele falou do ruído. Mas eu acho que é uma questão de perspectiva, que tu podes encontrar a beleza numa coisa e noutra. Ou seja, tu não tens que escrever o guião da beleza, tu também podes deixar que a beleza escreva o seu próprio guião dentro de ti. E eu acho que as duas coisas são únicas também e se complementam. Não sei se algum de vocês... Por exemplo, a Guernica, quer dizer, há uma beleza, mas provavelmente é mais belo, não o produto final, não é? Mas todo o processo que levou àquele produto final, não é? Exatamente. Que há exposições sobre isso, que são magníficas, que realmente... Porquê? Porquê que será mais belo? Porque é mais fácil de entendê-lo também, não é? A tua proximidade, quando te
mostram qual foi o processo da criação, é muito mais fácil a ver a Guernica agora. Se tu vais ver a Guernica, é um exercício super complicado, não é? Falar de registrar um momento histórico, de registrar um momento da guerra, não é? E falar de beleza, não é? É complicado esse discurso, não é? Estamos... Sim, força. O tema é bastante interessante e todos nós temos experiências daquilo que cada um subjetivamente consideramos beleza. Beleza pode ser uma obra de arte, mas pode ser também um sentimento, pode ser um pensamento. Acho que há muitos ângulos que podem ser considerados aqui e muitos deles foram focados e muito bem ilustrados. Recordo uma frase que o Picasso um dia disse: a moda é uma coisa tão feia que temos que a reinventar cada 6 meses. É evidente que isto reflete também o tipo de sociedade em que vivemos. E em todo lado vivemos sempre em sociedade. E o belo também difere de sociedade para sociedade, ou daquilo que a sociedade considera belo. Mas nós somos formatados por modas. E as modas têm objetivos muito específicos, que são os tais interesses comerciais, que se perpetuam, para se perpetuarem têm que se reinventar permanentemente. E por isso temos que arranjar, quem trabalha na área comercial, esses objetivos tão grandes quanto esses tags, tão abrangentes quanto possível, porque o objetivo é o lucro. E portanto, este é o outro lado da coisa, é uma banalização e uma apropriação daquilo que consideramos beleza para efeitos ou produtivos, se calhar, menos belos. E acho que é um bom contributo para terminarmos este debate, infelizmente, porque a mim estava-me a dar, honestamente, particular gozo de conversar com vocês sobre a beleza, e acho que fica, porque lá está, a beleza a gente não a contém de maneira nenhuma e portanto há sempre mais. Mas daqui a 15 dias estamos cá outra vez e eu espero contar convosco para debater a família. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e até lá.